Kate, você comprou aquele transformador de voltagem que eu pedi? Ih, eu não tive tempo pra isso. E como é que eu vou fazer minha barba na França? Peter não sabe o que significa uma gilete. Ok. Estamos no típico início, onde todos estão ocupados demais arrumando as malas pra viagem. Pouco há de se comentar, senão do fato de Kevin se mostrar assustado quando o pedem pra arrumar a própria mala. Isso significa que, sim, apesar de todo mundo se movimentando de um lado pro outro, Kevin só se lembra dessa tarefa bem depois. Quando eu crescer e casar, eu vou morar sozinho! Sim, é a esposa catando lixo do lado de fora, presumo. É verdade que as garotas francesas têm o sovaco peludo? É homofobia. E vamos ver, o velho Marley. Buzz se mostra interessado em ver alguém que ele supostamente vê todos os dias na rua, para que tenhamos nosso take de introdução ao personagem. E por que a polícia não prende ele, se ele é mesmo o assassino? Não tem provas suficientes. Nunca encontraram os corpos. Então ele é um serial killer investigado pela morte de várias pessoas assassinadas por uma pá, mas que nunca tiveram seus corpos encontrados? Como funcionou essa autópsia sem corpo? Ainda mais pra chegar na conclusão que Marley era um suspeito. Mas nem se todo mundo vivesse ao lado da pizzaria, esse cara ia conseguir fazer uma entrega com menos de 20 minutos pra todos os clientes. Imagina o milagre que esse sujeito realiza numa noite de domingo. Meu irmão, você tá há mais de meia hora tentando conversar com um povo que claramente não tá afim de te dar satisfação. Não teria sido melhor postergar esse plano para um momento de menor agitação? Você é o único encrenqueiro, isso sim. Agora você vai lá pra cima. Eu já tô aqui em cima. Duh. Acho que vai ficar muito triste se acordar amanhã e não tiver mais uma família. Meu irmão, tem uma parada que eu não entendo em pai. Tudo bem a gente te tratar como um merda e ignorar a sua existência, ficar jogando na sua cara que tudo depende da gente, te manipular psicologicamente por anos, fazendo você acreditar que é responsável por uma caralhada de coisas que, na verdade, é mais responsabilidade da gente. Mas ei, filho, por que você não gosta da sua família? Numa casa com 15 pessoas e as 15 erraram igualmente o horário, o que botaram nas pizzas que esse povo comeu? Os passaportes das passagens. Botei tudo no micro-ondas pra secar. Nenhum incêndio ocorreu durante as gravações desse filme. Yep, nenhum rosto teve falta nessa contagem. Mas precisamos falar também que, apesar de Buzz ter atrapalhado a contagem, essa menina teria errado de uma forma ou de outra. Ela contou ela mesma 2 vezes, mano. 1, 2, 3, 10, 11. Olha, tem poucos lugares na segunda classe, hein? Atendente permite a entrada de 15 pessoas sem antes checar a regularidade das passagens. Onde é que vocês estão? Minha família esteve planejando viajar e disse que iria embarcar nessa manhã. É 1h da tarde. Onde será que eles estão? Kevin, você é um inútil. Sabe, Kevin? Você é o que os franceses chamam les incompetents. Me impressiona que esse menino não tenha feito terapia nos próximos filmes. Buzz guarda uma revista pornográfica numa caixa destrancada no quarto. Mas o que poderia ser? Certamente nenhum agente social tentou tirar essa criança dessa família depois desse filme. Na casa número 664, todas as luzes vão acender agora. A casa número 672, agora. A 671... Imagina a reunião da vizinhança desse povo pra decidir quantos segundos cada um teria de diferença entre um timer e outro. Porque nada consegue me fazer acreditar que essa galera tenha convenientemente decidido acender esse troço na mesma hora e minuto. Kevin é acordado pelo barulho da porta de um carro, mas é incapaz de escutar uma família inteira gritando de manhã. Sim, vamos prosseguir tentando assaltar essa casa, que ainda tem as luzes da sala, cozinha e quarto acesas. França. Cat prefere incomodar uma mulher pedindo o telefone, quando ela poderia muito bem ter só dado uma olhada ao redor e visto que havia uma cabine livre bem ao lado. Estão me ouvindo? Eu não tenho medo. Apesar de Marley estar na frente de Kevin o tempo todo, o garoto só percebe sua presença a 1 metro de distância segundos depois. Departamento de polícia? Olha, eu estou falando aqui de Paris. Meu filho ficou sozinho em casa. Que plano maravilhoso! A título de esclarecimento, essa é a casa que esse policial diz estar segura e sem ninguém dentro. Presumo que os McAllister apenas gostem de viajar, deixando todas as luzes acesas. É costume de rico, quem vai entender. Banho, lavei cada parte do meu corpo com sabonete. Não esqueci nenhum lugar. Estudos comprovam que o delírio é o primeiro sintoma da psicopatia por abandono. Marley tem mania de ficar encarando as pessoas como um maníaco gratuitamente. Pensando bem, não sei se tiro a razão de quem pensa que ele anda escondendo o corpo por aí. Eu não gostei do jeito como ele me olhou, você reparou? É, amigo, tipo, você quase atropelou o menino. Vamos ver em que casa ele entra.
Já não basta levantar suspeita saindo de uma casa vazia. Vamos seguir esse garoto como se planejássemos sequestrá-lo. Kevin consegue se esconder vestindo um avental azul de uma das estátuas que representariam as personagens natalinas. Isso significa que, sim, alguém realmente deu roupa pra uma estátua. E por que ele não simplesmente se esconde na igreja? Um homem se movimentando assim é algo completamente natural de se ver por aí. Aliás, Kevin não sabia em que momento os bandidos iriam chegar. Isso significa que ele manteve essa dança durante a noite toda? E lamento, mas um manequim desse peso rodando sobre um disco desafia 400 leis da física. Você não se preocupa com o que possa acontecer com ele. Moramos na rua mais chata dos Estados Unidos da América. Disse o cara que alega morar ao lado de um serial killer. E em vez de bater na porta da frente chamando por alguém, esse cara decide checar a casa tentando abrir a porta dos fundos para agir convenientemente com todos os planos de Kevin. Imagine que a polícia nos prendesse por roubo e começasse a perguntar sobre assassinatos nessa área, hein? Não seria melhor a gente poder identificar o assassino pra polícia? Mas que plano maravilhoso! A polícia vai desconsiderar todas as outras casas que vocês invadiram e ainda premiariam a boa conduta de serem parte da cena de um crime de assassinato. Caramba, por que ninguém nunca pensou nisso, no lugar de simplesmente procurar outra casa pra roubar? Se você precisa chegar em Chicago, nós teremos prazer em levá-lo. Está no caminho para Milwaukee. Não existiam casos de sequestro e estupro nos anos 90, quando um homem estranho vinha com o convite de dar carona pra uma mulher viajar. Eu acho que aquele tampinha tá nos enganando. Ainda poderiam levar em consideração que houvesse mais gente dentro da casa, gênio. Mas vamos dispensar o fato de termos visto uma fudendo festa na noite anterior e agora 2 pessoas discutindo nos fundos. Eu não sei se seria uma boa ideia enfiar a cara dessa forma no vidro e discutir os planos em voz alta na frente da casa que você planeja assaltar. Tudo bem. Não seja bobo. Todo mundo que fala com o Papai Noel tem que levar alguma coisa. Ei, criança, Papai Noel precisa que você coma essa balinha que ele separou especialmente pra você. Kevin disse que, por agora ser o homem da casa, ele mesmo teria de cuidar dos problemas que a residência enfrentaria. De alguma forma, na cabeça dele, isso implica não chamar a polícia pra dizer que ouviu 2 homens planejarem roubar a residência, e já que ele mesmo deixou pra resolver esse problema sozinho, não teria mal algum ficar vagueando pelo bairro perto do horário que ele supostamente deveria estar presente pra impedir a chegada dos criminosos. Tem um monte de coisas que falam de mim, mas nenhuma é verdade. Esqueceram de mim, desde 1990, ensinando as crianças a nunca desconfiar de pessoas que ficam te olhando como psicopatas insistentemente. Todos esses anos eu me preocupei com o porão, mas se você acender a luz, não há nada demais. O que quer dizer? Eu quero dizer que o senhor deve ligar pro seu filho. Ou pra arrumar a fiação da minha casa. É engraçado que Marley começa a ter a ideia de que Kevin tá sozinho numa igreja, mas além de não perguntar o porquê, não se importa de mandar o menino ir sozinho de volta pra casa às fudendo 8 horas da noite. Embora tenha tido o dia inteiro pra arrumar o plano, Kevin decide pôr em prática as armadilhas de congelar o chão, esquentar a maçaneta, passar piche nas escadas do porão, criar tapetes de prego, fazer uma tirolesa, passar cola em alguns materiais, criar uma ventoinha de penas, colocar mais obstáculos no chão, mais cordas e ainda sobra tempo para esquentar a janta tudo em 1 hora! E ainda arranja tempo de desperdiçar comida? Yep, ele vai continuar andando normalmente depois disso. Da hora pensar que todo esse plano dependeu unicamente da decisão de os bandidos escolherem passar pela porta dos fundos. Qualquer tentativa de arrombar uma janela e a gente já estaria vendo outro filme. Mas, policial, você não entende. Era completamente impossível ter visto aqueles troços no chão. Eu peguei você, Adãozinho! Eu peguei ele! Amigo, o que te impede de só levantar e segurar esse garoto? Então Marley aparece de surpresa na sala pra nocautear os 2 bandidos. Isso significa que Kevin havia feito um acordo com o sujeito anteriormente? Porque isso implica dizer que Marley aceitou deixar o menino lidar sozinho com os criminosos por um bom tempo até o garoto fugir pra casa dele. Mas vamos supor que isso não tenha acontecido e que Kevin decidiu de última hora buscar ajuda na casa do velho. Assim que Kevin entra na casa, observamos que os bandidos já haviam inundado o lugar. O que sugere, claro, que eles já haviam passado por aquela casa há um bom tempo. Mas Marley já não estava na casa momentos atrás. Como que essa torneira teve tempo para inundar o lugar a nível de criar uma lagoa no porão? Eles levaram baldes de água? Você está se torturando à toa. Essas coisas acontecem, só acontecem. Sim, direto acontece de eu esquecer que eu tenho um filho e só lembrar meio-dia depois. Eu fico besta em como o povo consegue arranjar desculpa pra mau comportamento de pai. É como se a criança
não tivesse opinião sobre como se sente, né? Como tudo impacta no pensamento dela. Não, dane-se. É só eu dizer que no final das contas, né, fui eu que parei e alimentei numa vida que ela não pediu pra nascer e colocar sobre as costas dela um monte de responsabilidade que ela não aceitou arcar. Faço gaslighting em você porque te amo, filho. A falsidade desse final não me desce até hoje. Você é o que os franceses chamam les incompetents. Papai Noel sente medo de entrar em casas alheias graças a esse filme. Pais tão incrivelmente responsáveis quanto eu no trabalho quando tá vazio. Uma criança esquece o número 911 e cria um dos filmes mais icônicos da década de 90. O filme mostra que o moleque consegue ser mais responsável do que os próprios pais em ter o deixado sozinho. Estrelando Riquinho, Bullying, Debbie Lloyd e o velho que fez confissões de um necrófilo. A infância de John Kame Jigsaw, da saga Crianças e Adolescentes que de alguma forma são mais inteligentes do que todos os adultos ao redor. Seguindo a tradição de fazer comédia com problemas sérios como violência e bullying, eis que fazem uma sobre negligência familiar. Filme que resume a infância de um serial killer. O título é real, pois eu realmente esqueci tudo sobre ele. Quem nunca teve vontade de fazer armadilhas na sua casa depois de assistir esse filme, assistiu errado. Uma criança que está aos poucos a enlouquecer sozinha numa casa enorme, tenta assassinar 2 mendigos. Basicamente a romantização do abandono. O Conselho Tutelar não trabalha no Natal.